Durante o processo de elaboração de um design, nós levantamos inúmeros insights. São muitos conhecimentos que são gerados no início do processo de um design. Quando a gente tem toda essa gama de informação, talvez um dos maiores desafios seja como torná-las acionáveis. Como eu vou ter essa gama de informações preparadas para que eu possa transformá-las em um produto, em um serviço, em uma experiência de uso adequada para os nossos clientes. O tema desse vídeo é justamente esse: como a gente pode organizar os insights que a gente levanta para que a gente possa elaborar soluções de design depois. Claro que é sempre importante lembrar que neste vídeo o recorte que farei está relacionado à obra de Vijay Kumar, 101 métodos de design, ou 101 metodologias de design que o professor nos trouxe a partir de sua experiência, e aqui vamos ver as metodologias que ele sugere para que a gente possa organizar os nossos insights. Relembrando que, dentro da metodologia, dentro do processo, do framework ou da estrutura de trabalho proposta na obra de Vijay Kumar, nós temos 7 modos para inovação ou 7 modos de design para que a gente possa gerar a inovação. Esses modos são não lineares e iterativos. A gente pode executá-los sempre que necessário, repetir quantas vezes for necessário, e a gente pode executar o 1, o 2, o 5, o 7, o modo que for necessário para solucionar os nossos desafios. Neste vídeo nós estamos falando do modo 4, organizar os insights. Aqui no canal do YouTube, caso você esteja vendo pelo YouTube, mas tem aí no canal de Faber House, tem os outros modos e falando um pouco das metodologias que ele propõe para cada um desses modos também. Aqui a gente vai focar no organizar os insights e vamos conhecer as metodologias para isso. Antes, é importante falar dos passos que nós temos quando eu falo sobre organizar insights, ou quando o autor vai nos falar sobre organizar os insights. É importante que para organizar os insights a gente tem alguns passos. O primeiro deles é encontrar esses insights. Então, aqui a gente vai identificar o conhecimento, os resultados, tudo que a gente organizou em etapas anteriores. Então, todo o conhecimento que a gente tem enquanto time, ou que a empresa reuniu durante a sua história, eu vou encontrar os insights a partir deste conhecimento. O primeiro passo para organizar os insights é ter esses insights. Depois a gente vai modelar os sistemas, a gente vai diagramar esse contexto, a gente vai encontrar os relacionamentos entre eles, os atributos, o fluxo de valor entre essas muitas referências, esses muitos insights. Depois a gente vai encontrar os agrupamentos, como que eu agrupo essas informações, como elas estão categorizadas, quais são os níveis que a gente tem, no alto nível, quais são as muitas categorias que nós podemos ter. Depois a gente vai encontrar os padrões. Dentro dos achados, padrões são coisas muito importantes dentro do que a gente sabe enquanto design, produzindo design, o padrão é muito importante. Então a gente vai encontrar esses pontos de atenção, as lacunas e as sobreposições de informações. Depois a gente vai desenvolver os perfis, definir os atributos dos principais stakeholders e outras partes envolvidas no sistema. Lembrando que cliente, usuário também é um stakeholder do projeto. Depois a gente vai mapear os fluxos, algo bem importante dentro do que a gente chama da experiência de uso, da jornada de uso. Então é importante a gente ter esse mapa de fluxo, entendendo como que o valor ele flui em meio à rede que a gente elaborou de usuários, parceiros, fornecedores, enfim, a gente vai ter esses fluxos desenhados. Depois a gente vai mapear as experiências que nós temos, que são as próprias jornadas do usuário, no espaço, no tempo, descobrindo quais são esses pontos de dor que nós temos, exibindo as oportunidades também, e por último mapeando as estruturas. Então a gente sumariza esses muitos insights e traduz ele em estruturas e diretrizes para guiar a geração dos conceitos, para guiar os próximos passos do nosso projeto. São 7 passos que a gente executa dentro do modo organizar insights. E aí, para que a gente consiga executar esses 8 passos
O que o Vijay Kumar vai nos trazer então são 20 metodologias sugeridas. Novamente, como eu tenho falado bastante, o designer aqui vai escolher quais dessas 20 metodologias vai usar, se vai adaptar ou fazer exatamente como a metodologia está lá no livro, ou se vai trazer até outras metodologias que de repente o próprio designer já conhece e faça sentido com o contexto. Mas vamos aqui ver quais são as 20 metodologias que são propostas na obra, né? A primeira delas é a observação para insights, que é quando a gente então pega todas as observações que foram feitas em etapas anteriores e a gente consegue organizar e levar isso em insights importantes para a nossa estruturação, para aquilo que a gente vai fazer enquanto processo, solução de design, desenho do produto, serviço ou experiência. Depois, a classificação desses insights. Novamente, como um grande grupo de informações é difícil a gente lidar, a gente vai reduzindo as informações, tornando isso e classificando esses insights de maneira que eu consiga lembrar ou que eu consiga manipular esse conhecimento de uma maneira mais fácil. Depois, a consulta nas bases de dados sobre os usuários, algo que aparece na etapa conhecer pessoas, por exemplo. A gente elabora diversos meios para organizar os conhecimentos que eu tenho das pessoas, as entrevistas quantitativas, qualitativas que foram feitas, a visita de campo, entre outras metodologias para conhecer pessoas. Tudo isso é organizado numa base de dados e nesse momento a gente pode consultar essa base. A análise das respostas dos usuários também é uma maneira para a gente entender o que os usuários nos trouxeram de resposta e ali vão ter insights que a gente vai precisar organizar. O diagrama de sistema ERAF, aqui, né, no acrônimo, em inglês, mas o que significa é diagramar em alto nível esses conhecimentos por meio de 5 grandes atributos, que são, as entidades, as relações, os atributos e os fluxos que nós temos. Esses muitos insights organizados nesses grandes categorias. O desenho da cadeia de valor entre stakeholder também é super importante, como que é a troca de valores, e como falei, stakeholder é o usuário, é o cliente final, mas é também um parceiro, um fornecedor, então é importante a gente entender como que isso funciona juntos. Depois, o mapa de posicionamento das entidades, é uma intersecção entre como essas entidades, essas várias agentes do projeto se relacionam. Um diagrama de Venn que pode ser utilizado, que é basicamente aqueles círculos que se sobrepõem e a gente entender nesses momentos de sobreposição o que isso significa, como isso impacta no valor que a gente vai oferecer ao cliente final. Um diagrama de árvore ou de semi-treliça, para a gente entender principalmente aqui as hierarquias, quais são as relações hierárquicas entre essas entidades. A matriz de agrupamento simétrico é uma outra metodologia para a gente utilizar e é uma forma também da gente entender a relação entre as entidades por meio de um agrupamento simétrico, de simetria. Ao agrupamento assimétrico, que é para entendermos a relação das entidades, dos diversos agentes do projeto, mas de forma assimétrica. A gente tem a atividade de rede de interesses, que é uma metodologia para a gente colocar as atividades dos stakeholders e mostrar como elas se relacionam, também é uma forma de ter insights. Depois disso, a gente tem a matriz de insights por agrupamento. Então também é para a gente agrupar e organizar os insights, mostrando essas diversas relações e hierarquias. E aqui é importante a gente entender que essas metodologias acabam se complementando. Então, se em uma eu estou transformando um conhecimento numa determinada matriz, no outro eu consigo pegar duas matrizes e transformá-la numa única matriz novamente. Com isso eu estou reduzindo, sintetizando, na verdade, o conhecimento para ficar mais fácil eu acionar esse conhecimento depois. Se for muito volume de informação, é complexo a gente resgatar tudo isso na hora de desenhar a experiência do usuário. Seguindo, a gente tem a matriz por análise por perfil semântico, também é uma maneira da gente entender as entidades, mas nesse caso
em escalas semânticas e a gente comparar esses muitos perfis, a análise do perfil por grupo, né? Desculpa, do usuário por grupo. Então também a gente entendeu o agrupamento desses usuários, perfis extremos, quais são os comportamentos que aproximam ou afastam determinados usuários. Isso vai ajudar a gente também a organizar essa quantidade de informação e acioná-la de um jeito mais simples. O mapeamento da experiência convincente. Então aqui a gente vai utilizar uma jornada básica, que é a jornada dos 5 E's, para que a gente possa entender a grande jornada do usuário. Dependendo do serviço, a gente pode usar a jornada do próprio serviço, quando ela já está madura, quando a gente já conhece, mas quando não, a gente pode usar a jornada dos 5 E's como uma jornada base, uma jornada que nos ajuda a entender como que o usuário vai navegar dentro da utilização do produto ou do serviço que a gente está propondo, tá? E os 5 E's são, em inglês são 5 E's, em português não, mas em português os 5 E's são atração, entrada, engajamento, saída e o retorno para a experiência ou a expansão dessa experiência. Depois a gente tem o mapeamento da jornada do usuário, que aí sim é o desenho da jornada específica para o que a gente está falando, não é uma jornada genérica ou base, é uma jornada que a gente vai desenhar especificamente para aquele serviço. A gente tem a estrutura sumarizada de achados, esse é um exercício bem forte, bem intenso, principalmente dentro do UX, da arquitetura de informação. A gente trabalha bastante com isso, como a gente elabora esses documentos para eles se tornarem acionáveis e serem mais simples, mas é basicamente a sumarização dos achados, das pesquisas, de forma que a gente possa usar isso, enfim, organizar, extrair insights e consultar quando necessário. A geração dos princípios do design, talvez uma das grandes saídas que a gente tem no processo de elaboração de um serviço. Os princípios vão representar ali tudo isso que está por trás, esses grandes conhecimentos que tivemos, e o workshop de análise, que é uma sessão de trabalho para a gente entender os insights, encontrar padrão e criar estruturas para ideação, que é um outro passo dentro dos 7 modos de inovação. É um momento em que a gente aterriza, olha para tudo que a gente organizou e a partir disso elabora como e o que vai ser desenhado na próxima etapa. São 20 metodologias aqui, como sempre. É uma visão muito geral. No site faberhaus.com.br tem uma explicação um pouco mais profunda de cada uma dessas metodologias, como que ela é feita, o que o time faz dentro dela. Na obra do Vijay Kumar não só está detalhado como fazer, mas também tem cases a respeito disso, como foi feito e o que teve de resultado. Então uma boa dica aí para a gente ter na biblioteca, no nosso cinto de utilidades enquanto designers. O importante na organização dos insights é esse grande modelo mental que falei, que é muito conhecimento, é difícil da gente manipular, da gente conseguir extrair e transformar em algum outro output, no caso um serviço, um produto ou uma experiência. Por isso que é importante organizar esses insights e torná-los mais acionáveis, mais fácil de eu olhar, entender e extrair para os próximos passos da elaboração do design. Então, novamente, meu muito obrigado a quem me acompanhou até aqui. Quem achou interessante, curta, inscreva-se, compartilhe e comente aqui no vídeo, ajuda bastante. Já falei e repito em faberhaus.com.br. Temos ali mais informações sobre as 20 metodologias para organizar os insights do nosso projeto. Fora isso, tem a própria obra do Vijay Kumar também, que ajuda muito. E aqui no slide final a gente tem todas as referências que foram usadas para esse vídeo, também para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. E a gente se vê no próximo vídeo.